PSA, ele é um exame bastante sensível, porém ele não é específico. Não é específico pelo seguinte motivo: existem várias outras coisas que podem levar ao PSA. E um desses motivos, né, que a maioria dos homens também tem quando tem o câncer de próstata, é o aumento do volume da própria próstata. Então, a gente não usa só o valor isolado de uma medida de PSA, às vezes para indicar uma biópsia, para fazer o diagnóstico do tumor de próstata. A gente tem que usar, lógico, por exemplo, podemos dispor de vários artefatos, vários truques, né? Por exemplo, medida de velocidade de subida do PSA ao longo do tempo, então você repete a medida, se subiu muito, se subiu pouco. Densidade de PSA, você pode calcular quanto que a pessoa tem de PSA em relação ao volume da próstata. Você tem como acompanhar, né, fazendo esses pequenos truques. A gente, por exemplo, tem a medida do PSA livre sobre o total, que também pode ajudar para indicar uma biópsia ou não. Então, a gente, por esses outros fatores que podem aumentar o PSA, a gente não usa só uma medida como um valor isolado. A gente tem que usar algumas outras variáveis para poder fazer juízo clínico. Só complementando alguma coisa, em termos de PSA, que o Dr. Tiago falou, o fato de você ter um paciente com PSA de 6 não significa que ele tem câncer de próstata, entendeu? O PSA, ele pode elevar por câncer, pelo próprio crescimento benigno, por um próprio processo inflamatório na próstata, né? Então, ele não é ele é específico da próstata, mas ele não é específico da doença, você entendeu? Agora, quando você tem um paciente que já tem um diagnóstico de câncer de próstata, a gente usa de alguns artifícios para estratificar esse doente, um doente que tem, eventualmente, um baixo risco dessa doença progredir, e um paciente que tem uma alta chance de cura, e um paciente que tem um alto risco de, eventualmente, essa doença progredir. Então, o PSA é um dos fatores que a gente leva em consideração. O paciente que tem um PSA menor que 10, e se ele tiver algumas outras características, não tem nódulo, né, a característica da biópsia, é um paciente que, teoricamente, com o tratamento, ele vai se ver livre da doença. O paciente, já que tem um PSA mais alto, né, ele pode ter um risco maior de progressão da doença, ou eventualmente essa doença voltar depois de um tratamento curativo, né? E só para reforçar, o PSA não exclui que tem que fazer o exame de toque, né? Esse é o maior medo de todos os homens. Ah, doutor, meu PSA está normal. Vou precisar fazer o toque? Vai precisar fazer o toque. O PSA é uma substância produzida pela próstata e eliminada na ejaculação, no líquido seminal. Um pouco desse PSA, ele passa para o sangue. Então, existe a célula da próstata que elimina na ejaculação. E essa próstata, ela contém vasos sanguíneos no interior. Então, um pouco desse PSA, ele pode passar para a circulação. Esse PSA, ele é produzido na forma livre, que é uma molécula pequena, e que ele tem uma facilidade de passar mais fácil na circulação. E tem uma outra forma que é complexa, que assim que ele é produzido, algumas proteínas grudam nele. E essas proteínas tornam ele uma molécula grande, que dificilmente ele passa na circulação. Então, existe o PSA livre, que é produzido e passa mais fácil. E o PSA complexo, que ele se agrega a uma proteína e ele é difícil de passar para o sangue. Quando acontece uma lesão na membrana da próstata, como câncer, por exemplo, esse PSA complexo ele consegue passar com mais facilidade para a circulação. Então, se eu for dosar o PSA livre, quer dizer, assim que ele é produzido, ele depende da quantidade de célula de próstata. E o PSA complexo depende da quantidade de lesão na próstata. Ou metástase, doença metastática também pode acontecer isso, mas em se falando PSA complexo e livre, então o livre é aquela molécula pequena que depende da quantidade de células. Então, quanto maior o tamanho da próstata benigna, mais PSA livre tem. Quanto maior quantidade de lesão na membrana da célula, mais PSA complexo tem. E o que se dosa, o PSA complexo, existem vários tipos de PSA complexo. Ele é difícil de ser dosado. Então, o que se dosa é o PSA total, que é a soma do livre mais o complexo.
e o PSA livre. Então, através do PSA total, a gente faz uma correlação de quantidade de PSA complexo. Então, por isso faz aquela relação PSA livre sobre o total. Então, quanto maior o PSA livre, mais provável ser doença benigna. E quanto menor o PSA livre, o contrário. Então, essa associação, mais ou menos, ela dá uma curada, acrescenta uma cura de 30% ao exame. Ele só é usado quando existe dúvida. Então, quando a pessoa tem câncer, já diagnosticado, não se fica colhendo PSA livre, só o total. Né? Então, para isso que serve. Não sei se deu para entender. Acho que uma maneira prática de entender, se eu tiver 3 pacientes na minha frente, na sala de espera, 3 com a mesma idade, 3 com 50 anos, com o mesmo tamanho de próstata, 3 com 40 gramas, com a mesma idade, e os 3 têm um PSA de 3. O primeiro paciente tem 0,3 de livre, ele tem 10%. O segundo tem 0,6, ele tem 20%. O terceiro paciente tem 0,9, ele tem 30%. O primeiro paciente tem 10%, 56% deles vão ter câncer. Ou seja, 1 em cada 2 vai ter câncer ou mais. Eu tenho que biopsiar esse doente. O último paciente, que tem 30%, só 7% desses vão ter câncer. Eu não tenho que biopsiar esse doente. E o do meio, que tem 20%, que é a maioria dos pacientes, ele tem 20%, 30% de chance de ter câncer. Então, aí eu vou individualizar a conduta. Então, ele ajuda a decidir, mas ele não resolve o problema. Outra coisa também, 20% das pessoas podem ter o PSA dentro da normalidade e ter o câncer. Então, só o PSA, ele dá 80% do diagnóstico, mas 20% ele pode errar. E, muitas vezes, o câncer é uma alteração da célula. Essa alteração é tão grande que ela não produz PSA. Então, às vezes, ele tem muita doença, com um erro grave, e o PSA não se altera tanto. Não existe PSA seguro. Se o paciente tiver PSA entre 0 e meio, que é muito baixo, 6,6% das pessoas já têm câncer. De meio a 1, 10% tem câncer. Entre 1 e 2, 17% tem câncer. E de 2 a 4, de 22 a 27%, ou seja, 1/3 tem câncer. Então, falar, meu PSA está normal, não existe. O que existe é o PSA não é uma fotografia, ele é um filme. Isso vem todo ano, a gente vai medindo e tudo. Então, por exemplo, o senhor tem mais de 70, né? 79. Então, na sua idade, ele deve subir no máximo 0,7 ao ano. Agora, meu filho tem 48 anos, o ano passado o PSA dele era 0,4, hoje está 1,3, ele subiu muito. No jovem, ele tem que subir 0,4 ao ano. Então, se eu viu durante os últimos 3 anos, eu estava 0,8, agora está 0,9, não aumentou muito, eu posso ficar uns 2, 3 anos sem fazer o toque, principalmente quando é abaixo de 2. Quando é acima de 2, não é muito aconselhável. O que acontece é que tem um estudo europeu, com 180 mil doentes, um estudo de medicina socializada e tal, então lá é feito cada 3 anos, só quando o PSA passa de 3, então diminuiu um pouco a importância do toque porque eu não pego contato com o meio, mas eu pego quando chega a 3. Ou seja, para um país inteiro, um continente, eu não deixo de pegar o câncer. Mas, para o caso de cada paciente, quanto mais cedo identificar, pode ser melhor. Então, é um pouco menos importante do que se falava, mas ainda é importante junto com o PSA. Sim, o Tênio mesmo falou que é uma fotografia, né? A gente não sabe exatamente como está sendo feito, mas uma vez que você fez o toque, já vem muitos anos com esse médico, o PSA não se altera, então... Aí depende muito, se o PSA está nos últimos 3 anos sem se elevar, se a próstata não cresceu, se o senhor tem um PSA de base muito baixo, não tem história familiar, sabe que é um doente que vai voltar ano que vem, é confiável, pode-se abrir mão do toque, mas... desde que o doente se comprometa a voltar. Agora, a gente não pode também julgar o que aconteceu em 3 consultas, 3 profissionais diferentes, né? Isso. Então, e aquela história que tu falou, assim, né? O toque é importante ser feito, mas existem critérios onde ele pode ser pulado ou abolido ou não utilizado naquele momento. Você foi para o seu médico nos últimos 3 anos, mas você traz para ele o PSA dos seus últimos 10 anos, que está exatamente igual, sua próstata exatamente igual.
pode prescindir eventualmente, mas a mensagem que tem que ficar é que o exame do toque é importante. Tá? Pelo menos se conhecer, fazer o primeiro, vocês vão ficar íntimos ali na consulta, então, né, já tem a possibilidade de ser um pouco mais íntimos, mas depois o acompanhamento pode se fazer ou não, a depender dessa evolução ao longo dos anos. Apesar do PSA ser um exame da década de 80, ele tem evoluído, esse conhecimento do PSA tem se evoluído ao longo de todos esses tempos, e parece existir até agora alguns exames mais modernos que devem entrar em prática para dar melhor diagnóstico, mas na verdade acho que a gente ainda está aprendendo, a literatura mundial, a interpretar o resultado desse exame nos últimos 30 anos. Recentemente foi publicado o trabalho e quem faz o primeiro PSA em torno dos 40 anos, ele está abaixo de 0,6, a probabilidade de desenvolver câncer no futuro ou câncer agressivo é muito baixa. Então, assim, esse dado é recente, mas precisou de 30 anos de segmento desse mesmo grupo que fazia a cada 3 anos para que a gente entenda um exame que já está há 30 anos na prática e que um pequeno detalhe dele vai somar ao formato com que a gente vai seguir os doentes. Então, quem fez um aos 40 e ele era 0,2, 0,3, a probabilidade de ter tumor ou desse tumor ser de alto risco ele é muito menor. Então, você pode fazer a cada 2, a cada 3 anos o seu segmento e não anual, como se preconiza. Mas ainda estamos aprendendo a usar melhor esses métodos. Tá? E cada dia vem novas informações. O que não pode ficar a informação é que não precisa fazer o toque, porque o PSA vai te proteger ou não. Isso não é uma verdade. Só queria fazer um comentário em termos do ultrassom, que você comentou o ultrassom, tem muita gente que segue com o ultrassom. O ultrassom que é pedido, normalmente, é com transdutor transabdominal. Né? Então, você faz, o médico, o radiologista, coloca o transdutor na barriga. Esse ultrassom ele não tem uma sensibilidade para detectar a presença de nódulos na próstata. Você entendeu? Ele é um ultrassom que é válido para pacientes que têm sintomas miccionais, têm alguma dificuldade miccional. Você avalia o tamanho da próstata também com uma certa falha e você avalia se depois você vai, urina e volta, faz o ultrassom novamente. Você vê se você esvaziou bem a bexiga ou não. Agora, para avaliar a característica da superfície da próstata, nodulação e tudo mais, esse ultrassom ele não tem uma sensibilidade satisfatória. No segmento, depois que você trata o câncer com a cirurgia, a gente faz o acompanhamento pelo PSA. Porque pelo PSA que a gente vai ver, né, vai conseguir detectar se sobrou algumas células do câncer lá, ou se teve uma recidiva no local, né, se aquelas células voltaram a crescer, elas vão produzir o PSA e com isso a gente vai conseguir ver. E vai conseguir tratar, né, de maneira adequada, fazer um tratamento de resgate e isso tem uma taxa de cura aí muito boa. Então, é necessário continuar acompanhando com o PSA após a cirurgia. A gente sempre pede, quem passa no ambulatório, a gente pede a cada 3 meses, depois vai se passando isso e depois, pelo menos, uma vez por ano a gente faz. Na verdade, o check-up, a gente não gostaria de dizer o check-up urológico, a gente vai fazer o check-up do homem. Então, geralmente, a gente vai avaliar a parte urológica, vai fazer medidas de colesterol, de outros exames, preferência avaliar a parte do eletro, raio-x. O exame é muito mais amplo do que o exame urológico exclusivo. Então, por exemplo, a partir dos 50 anos, a gente acrescenta uma colonoscopia, isso deve ser um outro encontro com o grupo do intestino, para mostrar que a partir dos 50 anos aumenta a incidência de câncer de cólon. Então, todos os exames são acrescentados. E você faz o urologista, ele vai fazer o exame do aparelho urinário, etc., para que se tente, pelo menos, excluir doenças urológicas, mas também fazer, já que doenças cardiovasculares mata mais, então, colesterol, ácido úrico, glicose, tudo isso é acrescentado ao check-up, pelo menos ao exame de prevenção. Não tem sentido vir ao médico, vir ao hospital, e a gente fazer só um pequeno setor, via sua próstata, muito obrigado, vai embora, e você vai para dentro, a gente acaba acrescentando um pouquinho mais, já que aqui é para tratar a saúde do homem, não só a saúde da próstata.